Bom, vamos falar um pouquinho de Trump e Lula? Bom, a gente teve aí lá em Kuala Lumpur um encontro entre presidente Donald Trump e presidente Lula. E eles falaram... Bom, aconteceu finalmente o tal encontro. E aí a gente tem o governo, ou seja, o lado do Lula falando coisas boas, no sentido de, o Trump, vamos conversar, eu já sinalizei que, essa taxa aí não dá, o Trump já sinalizou positivamente também. O Trump chegou a falar, eu li, né? Eu não vi o vídeo, mas estava escrito que ele teria dito que, achei que o Bolsonaro fosse gente boa, alguma coisa assim. Sim. Já a galera mais bolsonarista, não vou chamar de direita, o mais bolsonarista, tá falando que aquilo ali é mentira, no sentido de, o Trump tá falando que o Lula quer ouvir e tudo mais, ele tá mesmo do nosso lado, o bagulho é um xadrez 4D aqui, sei lá, qualquer coisa assim. Como é que tu analisa esse encontro deles dois, professor? Olha, foi importantíssimo isso. Primeiro, você abriu um canal de negociação, que era básico, e não tinha. Segundo, teve uma relação pessoal entre os dois presidentes da República. Isso é fundamental para uma negociação econômica tão importante como essa. Terceiro, quebrou o gelo que havia entre os dois países em relação à questão das tarifas. Os Estados Unidos têm todo o direito de colocar as tarifas, mas nós também temos. É necessário chegar a uma relação de igualdade entre os dois países. Quarto, trouxe equipes técnicas, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, já teve as primeiras reuniões. Vamos sentar à mesa, vamos conversar, não na base da discussão ideológica, economicamente. É bom lembrar que o comércio Brasil e Estados Unidos é superavitário, né? Vende muito mais para o Brasil do que o Brasil compra há um bom número de anos. Então, e aí, na hora de você sentar, conversar, dialogar, e nós temos 200 anos de relações com os Estados Unidos. Na prática, o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, o Brasil era uma monarquia no século XIX, foi os Estados Unidos. Tem o caso da Argentina, mas a Argentina moderna, ela nasce um pouco depois. Na prática, foi os Estados Unidos. São 200 anos de relação. Você não pode jogar fora por causa de um governo, dois governos, né? E essas relações históricas, elas são mais do que econômicas, elas são culturais, são políticas, diplomáticas. A influência da cultura norte-americana aqui no Brasil, nesse século XX, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, ela é enorme. Então, a questão que se coloca, ele conseguiu dar esse passo. Esse passo foi fundamental. Vão ter outros encontros, não só entre os dois, mas principalmente entre os técnicos, e a possibilidade de se chegar a um acordo que seja viável é muito bom, e principalmente tem uma questão central, Igor, que é a defesa da soberania nacional. Ou seja, quando ele falou que seria 1º de agosto, lembra o Trump? Todo mundo falou, tem de correr para os Estados Unidos, se ajoelhar. Não. Vamos discutir devagar, menos, vamos pôr a bola no chão, vamos esperar o momento adequado, vamos dialogar com as autoridades norte-americanas. Isso demorou um pouco, não por falta de vontade do Brasil, mas de lá, é que misturou a questão ideológica. E ele teve de mudar o discurso. E concluindo nessa questão que você falou, ele fez a primeira declaração dele lá atrás, o Trump, na sua rede social, questionando decisões do Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, em relação também às grandes empresas, a questão das fake news, as big techs, etc. Tal. Isso é um assunto nosso, da nossa soberania nacional. Por isso também ficou muito claro que o governo brasileiro não negocia e não deve negociar, porque quem faz isso é uma traição nacional, né? Negociar seriamente com os Estados Unidos. Não é a primeira vez que eles colocam tarifas. Já colocaram lá no passado, bem no passado, sobre o açúcar, sobre o café, sobre os calçados. Isso não é, né? Sobre o alumínio, sobre o aço. Isso já ocorreu outras vezes. Só que agora foi uma coisa meio absurda. Então, é de sentar, dialogar, conversar. Então, nesse sentido, o governo brasileiro ganhou, essa tensão ela diminuiu, e quem perdeu era quem, dentro do Brasil, jogava com o acirramento das contradições entre os dois países, que na prática é redundar, se isso ocorrer, sim, desemprego, perda de receita dos municípios, dos estados da União, conflito político, aumentar a taxa de desemprego, em suma, jogava contra o Brasil, pensando que em 26 poderia ser eleitoralmente favorecido por isso, ou seja, pouco se importa com o que podia acontecer com a vida das famílias, destruir o futuro das pessoas. O que importa é eu ganhar a eleição. E principalmente, no caso dos Bolsonaros, era resolver o problema do meu pai. Quer dizer, o problema do pai dele se sobrepõe a 220 milhões de brasileiros. Esses 220, pouco importa o meu pai. Aí não dá, cara. Nós somos um país que
nós temos uma história, nós temos dignidade e honra. Não é possível agir dessa forma. Então, o governo agiu corretamente. Boa. Eu só temo que não se entusiasme amanhã o Boulos vai tomar posse como ministro e município da casa. Que não se entusiasme com aplausos, gritos, etc. e fale alguma coisa inapropriada. Né? Nós temos de manter essa coisa assim, nessa conversa de nível, né? A conversa dessa é muito boa, mas evitar, porque sempre tem aquele meio maluquinho que começa a falar coisa que não deve, etc. Tal. Acho que tem de manter esse nível de diálogo, que é diferente que ele tem o Trump com o Milley. Ele sujeitou o Milley aos interesses norte-americanos, né? Como ele devia fazer a eleição, com quem ele deve se aliar a partir dessa vitória que não é tão grande como disse, porque ele continua em minoria no Congresso, deve fazer isso, deve fazer aquilo, onde já se viu, né? E o Milley aceitou. Não, no caso brasileiro tem uma posição muito digna, séria, e sem virar aquele negócio de xenofobia, de ódio ao estrangeiro, ódio aos Estados Unidos. Não, nós temos uma relação, não vou usar carnal, que era a expressão do Carlos Menem com os Estados Unidos, que era uma coisa horrível, mas nós temos uma relação muito forte com os Estados Unidos, de consumo. Pô, a gente, né, a forma que a gente veste, pega o jeans, pega não sei, a música, é o cinema, é o teatro, é a literatura, é o consumo, é o dia a dia. Pô, é uma coisa, aquilo também é parte nossa, né? E também eles têm, em tese, no geral, boas relações com o Brasil, né? Mas nós somos países diferentes. Eles têm uma história que é a deles e a nossa história que é muito diferente que a deles. Nós tivemos uma monarquia que eles não tiveram, a nossa escravidão permaneceu mais tempo do que nos Estados Unidos, eles tiveram segregação racial e nós não tivemos, né? Isso é importante. Aqui nunca teve Ku Klux Klan, forma de segregação, teve outros problemas, é verdade. Não que a gente não tenha problema racial, não é que não tem, mas não institucionalizado. Isso, né? Como em vários estados, lembrar do Alabama, tudo aquilo. Então, nós temos a nossa própria história. Então, acho que nós estamos caminhando para uma discussão racional, séria, e eles mesmos com a China, porque a China discutiu a terra arrasada, falou, vamos suspender por um ano, vamos voltar a comprar soja de vocês, porque ele no mês de setembro não comprou um grão, comprou tudo do Brasil e um pouquinho da Argentina. E vamos voltar a ter uma discussão entre gente séria, né, racionalmente, porque é natural. Sempre há, quando você tem uma potência dominante e uma potência emergente, o conflito entre a emergente com a dominante. A dominante quer continuar dominante. E isso dá uma discussão que se estudava na Grécia Antiga, que um cientista político americano chama de armadilha de Tucídides, que escreveu a Guerra do Peloponeso. Atenas era dominante e a Esparta ascendente. O que aconteceu? O conflito que levou à destruição da Grécia. Ele estudou 15 guerras, e que isso é 15 momentos de confronto, em 12 deu guerras, né? E é a questão que se coloca agora. Só que agora tem um adicional, Igor, que é a arma atômica. Uma guerra que entrar com as armas atômicas, aí só tem perdedores. A gente não quer entrar em guerra, não brinca não, chega. Esse cálculo político que os Bolsonaro fizeram, ele meio que saiu pela culatra também, né? Porque a gente está vendo um momento que, ao contrário do que se esperava por eles, inclusive, é um aumento da popularidade do Lula, né?